Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Pires, a apresentadora do Naturalizar Podcast. E hoje, vocês já viram que eu estou toda de Barbie aqui, gratidão a GJA, que sempre arrasa nos figurinos. Mas vamos falar de um assunto um pouco mais sério também. Eu não poderia vir assim totalmente séria para falar disso, porque a gente vai trazer um ar de leveza. E é a primeira vez que eu trago uma advogada para conversar aqui com a gente no Naturalizar. Conheçam agora a Andréia. Tudo bom, Andréia? Oi, Gabi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Primeira vez uma advogada aqui? Primeira vez uma advogada. Vixe. Já trouxe delegada. Tô estreando aqui, então, a parte jurídica, que bom. Muito Obrigada, legal. viu? Muito obrigada por ter aceito o convite. Então vamos lá, para o pessoal começar a te conhecer. Quem é a Andréia? Ah, legal. Bom, vamos lá. Eu sou Andréa Giugliani, eu tenho 44 anos, sou natural de São Caetano do Sul, nascida, crescida e empreendedora naquela cidade. Atualmente, há mais de 20 anos, eu sou advogada na área tributária e eu fundei um escritório de advocacia chamado Giugliani de Lulo há 20 anos. Então, há 20 anos eu cuido do meu escritório como empresária, mas também me dedico a cuidar de empresas. Então, a minha maior expertise na vida, se a gente pode falar, é resolver problemas. Você paga para resolver problema. Exato. Eu resolvo os problemas da minha vida e os problemas das vidas dos meus clientes, com as empresas deles. Além disso, também, eu tenho uma outra empresa, que é uma empresa de BPO financeiro, não sei se já ouviu falar sobre isso. É uma empresa que a gente terceiriza o financeiro das empresas. Então, eu percebi que, na pandemia, principalmente, quando a gente fundou essa empresa, que a maior parte dos problemas jurídicos, eles recaem por conta da má gestão financeira das empresas. Então, a gente entendeu que se a gente começar a organizar melhor a parte financeira dos meus clientes, provavelmente eles teriam menos problemas jurídicos, porque a gente sempre gosta de trabalhar na parte mais preventiva. Né? Então, também fundamos essa empresa com a equipe que a gente já tinha no escritório. Graças a Deus está indo bem, a gente já está com 3 anos de empresa. E, além disso, de ser advogada, eu também tenho um trabalho mais social, que é um trabalho com mulheres na área do empreendedorismo feminino. Legal. Gabi, a gente fundou um grupo de mulheres chamado Tricotando Negócios, que é aquela questão mesmo da... Estou vendo aqui a parte do seu cenário de Inglaterra, Londres, aquela questão do chá inglês, que a mulherada se reunia no passado para tricotar, né? E daquele tricô saíam negócios entre as mulheres da sociedade da época. Então, a gente pegou esse insight e transformou nisso numa versão mais moderna para a mulherada tricotar, né, se encontrar, fazer networking, conversar e fazer negócio também. Então surgiu esse grupo. Esse grupo depois ele se tornou um programa de televisão. O programa de televisão ficou 3 anos no ar, só entrevistando mulheres empreendedoras. Foi aqui na nossa região, na TV Mais ABC. Sou super grata pelo espaço que eles deram para a gente. Foi o primeiro programa da televisão brasileira aberta a falar sobre empreendedorismo feminino. Muito bom. Então, a gente só trazia mulheres empreendedoras, a gente contava os cases de sucesso para realmente inspirar outras mulheres empresárias. Disso saiu um livro. Eu até esqueci de trazer o livro, desculpa. Ficou no carro. Depois eu te mando o livro para você ver. A gente lançou um livro que retrata a história de algumas mulheres que passaram no programa. Inclusive, uma delas que escreveu é uma empresária de Miami, uma brasileira, que empreendeu em Miami, que a gente fez 3 temporadas do programa em Miami, entrevistando brasileiras que foram morar lá e resolveram empreender. Então, foi super legal. Tem várias dicas de empreendedorismo, tem vários insights. Eu falo que o programa foi praticamente uma universidade, porque tanto case de sucesso que a gente escutou, que a gente aprendeu, que a gente desenvolveu, que é muito legal. Até convido vocês a assistir lá no nosso canal do YouTube também, Tricotando Negócio, tem todos os programas. Muito bom. E atualmente, só para terminar, que advogada é assim, viu, Gabi? Você não tem que tomar cuidado, porque a advogada não para de falar. É bom que fale mesmo. A advogada, você dá corda, a gente continua. A advogada e apresentadora não para. E aí, só para concluir, o Tricotando agora não tem mais programa. Eu parei o programa na época da pandemia, justamente porque nessa época, a maluca também aqui, uma hora bateu o instinto de querer mudar o mundo, de querer ajudar, eu me tornei candidata política na época. Eu fui candidata a vice-prefeita de São Caetano do Sul. E aí, por conta da lei eleitoral, você não podia mais ter o programa. Então, a gente teve que... verdade. A gente passou por um caso parecido aqui. Isso. Então, aí, por causa da lei eleitoral, você tem que sair do ar. Então, eu saí do ar e aí, depois da pandemia, acabando que não voltamos mais com o programa. Mas hoje, o Tricotando Negócio se mantém ativo, que a gente tem feito Feira da Mulher Empreendedora. A gente já está na 10ª edição da feira.
A feira é um sucesso, está sendo sempre lá no São Bernardo Tênis Clube. A gente aloca o salão nobre do espaço. Teve uma, agora recentemente, sábado passado, teve uma feira. E a gente coloca ali 70 mulheres expondo os seus produtos, seus serviços, tudo que elas fazem de melhor. Isso traz um engajamento para a mulherada, uma oportunidade para quem tem muita presença online, vende online, mas não tem como expor. Por exemplo, você vai vender vela. Velas tem todo o aroma, tem que ser... Tem muito melhor você sentir e não comprar pela internet, que às vezes você acaba perdendo essa... É uma... Como que chama? Você precisa do contato físico. Você precisa. Então, elas acham que é um momento muito interessante para elas, não só que não tem uma loja física, ter a oportunidade de se apresentar num negócio. Muito legal. Muito legal. É uma apresentação completíssima. Tem uma coisa pra falar, Tem né? muito mais coisa que a gente vai falando ao longo do programa. Vamos começar pela advocacia, que foi por onde você começou a se apresentar. A advocacia, na verdade, a faculdade de Direito... Eu faço faculdade e na minha faculdade tem a turma de Direito, eu conheço algumas pessoas de lá. E a gente normalmente tem algumas rixas com o pessoal de Direito. Sério? Porque o pessoal de Direito, eles já chegam, normalmente já chega se apresentando, já chega mais à frente, né? Faculdade do que você faz? Eu faço biomedicina. Ah, mas é saúde, né? O pessoal da saúde é mais recatado, mais quietinho. Mais ou menos. Tem a parte da estética aí, entendeu? Tá, Já dá. Verdade. Mas assim, a faculdade de Direito, ela torna profissionais incríveis e é o que ajuda muita gente. Então, se você tiver qualquer problema, você vai contratar um advogado para resolver este problema para você. Sim. Mas também, às vezes, é uma área que é muito mal vista por algumas pessoas da sociedade, né? Então, Sim. você fala assim, a advocacia já fica meio que torce a cara. Pra você lidar com isso, quando você se formou e quando você foi atrás, né? Tipo, eu quero fazer direito, eu quero ser uma advogada. Você teve que lidar com algo do tipo? Então, essa história é legal. Então, vamos contar. Na verdade, eu entrei na faculdade com 17 anos. É muito novo, né? 17 anos para entrar numa faculdade, para você decidir um curso que você vai ter que lidar pro resto da sua vida. E na época, na verdade, eu não queria fazer direito. Eu não queria fazer direito. O teu pai tá ali nos bastidores, então meu pai que me encaminhou, na verdade, para esse lado. Porque, na verdade, eu tinha 17 anos, eu queria ir fazer intercâmbio na Austrália para pegar onda para surfar. Sabe? Mas eu não tinha grana, meu pai não tinha condição de me mandar. Então, meu pai sempre teve a gente sempre teve uma vida difícil, uma vida de batalha, não nasci em berço de ouro. Então, eu sempre tive que lutar para atingir os meus objetivos. E na época do vestibular, meu pai, eu queria fazer educação física, porque eu sou louca dos esportes, adoro. Sou formada em balé clássico, eu joguei, muitas vezes, eu era federada em tênis, joguei tudo que é esporte, mas eles são todos tortos, sabe, por conta de todas as bolas. Eu falei, então, pai, vou fazer educação física, porque eu adoro esporte, posso abrir uma academia de balé, nananã, tal. Aí meu pai falou assim, filha, tudo bem, mas para você ser uma esportista nessa área, um professor de educação física, você está sempre se dedicando a isso. E a remuneração não é muito boa. Então, até você ter uma remuneração, ganhar dinheiro com isso, vão anos. E outra, hoje, por exemplo, você não tá com preguiça de treinar? Eu tava com preguiça aquele dia, ele falou assim, mas seu técnico tá lá te esperando. Então, faça chuva, faça sol, você vai ter que estar lá porque você é um profissional da educação física. Aí Sim, tem que estar lá. Dei uma diminuída, né? Tirei o pé. Eu falei assim, bom, então eu vou fazer administração, pai. Eu tô fugindo um pouquinho da sua pergunta, mas eu vou concluir. Eu vou fazer administração, então, pai, porque eu já fiz colegial técnico de administração, então eu posso fazer um curso e aí eu posso ajudar você na empresa. Meu pai, na época, tinha um pequeno comércio de material elétrico, eu posso ajudar na administração. Aí ele falou assim, olha, a administração é excelente, filha, mas na empresa... Eu sou engenheiro, o seu tio é ferramenteiro, o seu outro tio é ferramenteiro, e as coisas estão indo bem. Então, necessariamente, não precisa ir trabalhar lá para ajudar a gente a administrar. E outra, administração, você vai ter que sempre trabalhar para os outros. Você vai procurar um emprego numa empresa, numa multinacional, aí você vai fazer uma carreira lá. E eu já tive a experiência com meu pai de que ser empregado não é bacana. Isso ficou na minha mente desde que eu sou criança, sabe? Muito meu bom. pai sempre foi empregado, ele teve uma decepção muito grande na vida empresarial, como gerente, enfim. Então, aquilo ficou marcado, que trabalhar para os outros não é legal, sabe? Eu já entendi que eu tinha que ser empreendedora. Aí eu falei, pô, pai, e agora? Aí ele falou assim, então eu vou fazer arquitetura. Adoro arquitetura. Nossa! Olha as Meu profissões. Deus! Olha as profissões, né, Gabi?
Que opções. Então, fazer arquitetura, né? Arquitetura, a gente pode construir as casas, a gente fez várias reformas aqui, então eu adoro as coisas de arquitetura, acho bonito e tal. Eu falei, filha, arquitetura é uma profissão excelente, maravilhosa, mas quem contrata um arquiteto é quem tem dinheiro, quem tem grana. E o seu network, os seus conhecidos não são assim. Aqui em casa a gente nunca usou um arquiteto. A gente sempre fez nossos puxadinhos. A gente se virou nos 30. Falei, pô, pai, aí danou-se, né? Eu não vou fazer Acabou o quê de faculdade? opções. Acabou as minhas opções. Aí vem ele e fala, por que você não faz direito? Falei, direito? Falei, pai, mas não conheço ninguém, não sei nem o que é o direito. Ele falou assim, você pode ser advogada, você pode ajudar a gente na empresa. Você não quer ajudar a gente na empresa? De vez ser administradora, ajuda como advogada. Porque se a gente tiver algum problema na empresa, quem vai ajudar a gente? Tem um advogado de confiança. Né? Além do que, você pode prestar concurso público, então você pode ter a sua carreira jurídica, que você não precisa depender de ninguém. Ou ainda você pode procurar um emprego numa escritório de advocacia, numa empresa, tal. Eu falei, pai, tá bom, vai. Então, me inscrevi no vestibular e, por acaso do destino, eu passei nas melhores faculdades, sem cursinho, sem nada. Passei no Mackenzie e passei aqui na Direito São Bernardo, que a gente fez. Nossa. Né? Meu sonho era estudar no Mackenzie, por causa dos esportes, aquele ginásio maravilhoso, faculdade americana, né? Mas era muito caro na época, era longe da minha casa, eu sou aqui do ABC. Então, eu acabei fazendo a Direito São Bernardo aqui, que era uma faculdade muito bem conceituada, tem um subsídio da prefeitura e não me arrependo. Então, lá, a gente não tinha essa questão de ter outros cursos. Era só direito. Então, é isso que você está falando das outras áreas, a gente não teve esse choque, sabe? Todo mundo lá é advogado. Mas eu entendo que a sociedade, realmente, ela tem um quê e 3 pés atrás com os advogados. Por quê? Porque, realmente, ninguém está disposto, Gabi. Aí, uma coisa importante. Ninguém está disposto a pagar para resolver um problema. Você está disposto a pagar para fazer a viagem do seu sonho? Você está disposto a pagar um valor alto para fazer o seu casamento? Você está disposto a pagar alto para um arquiteto resolver a sua casa? Mas para resolver os seus sonhos. Não, problema. Mas ninguém está disposto a resolver os problemas. Por isso que na minha advocacia a gente tenta sempre prevenir os problemas. Então, você não tem que pagar caro para resolvê-los. Então, é uma coisa meio que mensal. Vamos supor, uma empresa, ela tem que ter um contador e tem que ter, sim, um advogado de confiança, porque quem abre uma empresa sabe que, olha, é muita coisa que tem que resolver. Exato. Então, mensalmente, ter um advogado, um contador olhando aquilo ali, vai me prevenir de, sei lá, chegou uma tributação do governo, que normalmente chega, né? Absurda para você pagar, ou algum imposto que você esqueceu, e aí você tem que correr atrás do prejuízo, que sai muito mais caro do que você tomar o seu cuidado ali mensalmente, né? Exatamente. Então, o que a gente faz? Empreender no Brasil não é para amador. Empreender no Brasil é para profissionais preparados. Não adianta você falar assim, agora eu vou pedir demissão do meu emprego e vou abrir uma empresa. Se você não sabe nada sobre empreendedorismo, se você não tem uma experiência como empresário, se você não sabe sobre marketing, finanças, sobre jurídico, não faça isso. Vá aprender antes, porque aqui no Brasil é o ambiente mais hostil do mundo para você ter uma empresa, ter um negócio. Então, quando você abre uma empresa, você já tem que estar preparado. Porque aqui no Brasil abrir empresa é fácil, mas fechar você não fecha nunca. Com dívidas, com problemas, seu nome vai ficar sujo, você vai sujar o nome da sua família, você vai ter problema de penhora, de perder os bens. Então, quando você abre um negócio, você tem que saber que você está entrando num ambiente super hostil, que você vai trabalhar muito mais do que quando você é registrado, CLT, que você vai ter que correr todo dia, que você vai ter que matar um leão por dia sim. Até eu falo, o difícil não é matar um leão, o difícil é desviar das antas, né? Na verdade, às vezes vem a savana toda pra você. Exatamente. Porque, olha, empreender não é fácil. Não. Mas você, desde os 17 anos, desde muito nova, você tem a cabeça de empreendedorismo. E isso é muito legal. Sim. Você já trabalhou no CLT ou você sempre meteu as caras e falou, não, é eu mesma? Eu nunca tive carteira assinada. Nunca. Que legal. Nunca tive carteira assinada. Na verdade, eu tive que tirar a carteira do trabalho, que eu nem sei onde está, se eu tenho ainda, porque quando na época eu estava na faculdade, como eu queria ganhar um dinheirinho extra, eu comecei a fazer eventos. Eu sempre tive altura, sempre fui bonita, enfim. Então, eu comecei a fazer eventos. Então, eu fazia muitos eventos para pagar a faculdade e para conseguir uma graninha extra, porque o estágio paga pouco. Então, teve uma vez um evento que pediu para, por conta de 1 ou 2 dias, eu tive que tirar uma carteira, mas eu nunca trabalhei. Assim, em escola de advocacia, quando você arruma emprego, eu trabalhei já como empregada.
eles não registram sua carteira, geralmente. É um contrato pela OAB, que você fica um contrato como advogada associada. Então, eu nunca tive. Mas é por causa da minha cabeça também, Gabi. Às vezes que eu arrumei emprego, que foram acho que 2 ou 3 escritórios de advocacia que eu trabalhei, fora os estágios, eu me formei em 2000 e eu abri o escritório em 2003. Então, de 2000 a 2003, eu trabalhei acho que em 2 escritórios grandes, 2 ou 3. 2. Eu não dava certo, porque eu queria fazer do meu jeito. Eu queria fazer... E a advocacia, por si só, é isso que as pessoas têm o pé atrás. É uma coisa muito formal. As pessoas usam muito o juridiquês, aquela linguagem difícil, aquelas peças gigantescas. E eu olhava tudo aquilo e falava, não precisa ser assim. Pode ser uma coisa mais leve, uma coisa mais simples. O meu cliente tem que entender o que eu estou falando. Se ele não entender o que eu estou falando, se ele não abraçar comigo a minha sugestão de defesa, não vai funcionar, porque ele não vai estar ligado. Não vai para isso também, né? Não vai estar engajado. Então, quando eu abri o escritório de advocacia, foi por conta disso, porque eu queria fazer diferente. Eu queria fazer uma advocacia mais leve, uma advocacia mais empática, que você está realmente preocupada com o cliente e não com o problema dele. Você tem que preocupar com ele. Ele vai aguentar aquela solução para o problema? Não vai. Então, aquela solução não é para aquele cliente. Não adianta você oferecer olha, para resolver esse problema, tem essas opções e o melhor para o meu escritório, o mais lucrativo é essa solução. Não. Tem que pensar qual é a solução melhor para o cliente. Porque, como eu falo, alternativas existem, sabe? Então, a nossa advocacia tem dado tão certo. A gente tem um destaque no mercado, a gente ganhou várias vezes, tipo 6, 7 vezes, a melhor escritório de advocacia de São Caetano, do ABCD-MR, de São Paulo, do Brasil, pelo Sebrae, porque nós somos eleitos modelo de excelência em gestão. Porque a gente tem uma advocacia muito quadradinha, como se fosse uma empresa. Então, se eu vou vender serviço empresarial, eu não posso não saber como funciona uma empresa. A minha empresa tem que ser excelente nisso. E nós fomos certificados várias vezes pelo Sebrae. Até a gente não pode nem mais pedir a certificação, porque a gente não ganha mais. Mas é legal, você chegou num nível tão bom. E ainda mais o Sebrae, que é uma empresa que é uma instituição, né? Super séria, Super séria e, ela transforma vidas. Eu já fiz vários cursos pelo Sebrae. Comecei a empreender também e fazendo curso. Lá em casa, acho que todo mundo já tem alguns cursos do Senai. Sebrae é ótimo. Do Sebrae, porque a gente sempre corre atrás disso mesmo. Sim. Inclusive, voltei a fazer agora, porque eu senti que eu falei, não, tô muito tempo sem estudar uma coisa nova. Você já fez o Empretec? Não, mas eu vi essa semana, uma amiga minha se formou no Empretec e eu fiquei super curiosa e eu vou, com certeza, dar uma olhada porque me chamou muita atenção. O Empretec é um curso que eu acho que todo empreendedor, quando vai abrir uma empresa, tem que fazer o Empretec antes. Eu demorei para fazer o Empretec, eu fiz depois de 10 anos já 20 anos de advocacia quase, de escritório. Eu acho que o Empretec é um curso que eu sempre falo para as pessoas do Sebrae. Eu sou empreteca, então é um curso que foi criado pela ONU depois da Segunda Guerra Mundial, justamente para ensinar os empresários da época o que eles precisam fazer para ter resiliência na empresa. Eles dão características do movimento empreendedor. É muito legal, Gabi, faz. Eu vou fazer sim. Eu olhei esses dias, a minha amiga se formou, falei, que curso legal. E eu acompanho bastante, né? Todo mundo que vem aqui, eu costumo acompanhar bem. Ela já veio aqui e eu tô vendo ela postando uma movimentação. E ela, assim, ela é uma pessoa super jovem. Eu tenho 21, ela deve ter 22 já. A gente tem uma idade bem parecida. Ela abriu uma empresa de marketing e ela tá voando. Olá. E desde o início ela fez Sebrae. Então, assim, é a diferença, entendeu? Sim. Eu trabalho numa outra área, mas o Sebrae sempre me ajudou. Sim. Então, todos os cursos de gestão que eu já fiz foi pelo Sebrae. Sim. Porque também ser empresária é complicado no Brasil. Não, né? A sua amiga tá certíssima. E ela tá indo pra um caminho certíssima. Maravilhoso. Tem que se capacitar, Gabi. Eu falei, o Brasil não é para amadores. Você tem que se capacitar. O Sebrae tem cada curso maravilhoso, a um valor super acessível. Eu sou fãzona do Sebrae. O pessoal aqui do Santo André, aqui da regional, mandar um beijo pro Fábio, mandar um beijo para as meninas do Sebrae. Eles são ótimos. Eu só tenho, assim, a elogiar o trabalho deles. Vivo lá. Sou parceira deles. E eu acho que cada vez mais a gente precisa realmente capacitar. Então, o Sebrae, para quem quer começar, é o caminho. Além disso, também tem muitas outras pessoas hoje com marketing digital que você consegue ter bons cursos a preços super acessíveis, que na minha época não tinha.
Isso tem facilitado muito, Nossa né? Senhora. A rede, o social hoje, né? As Sim. mídias sociais, é o que vem facilitando muito. Querendo ou Sim. não, a gente tá agora num canal de divulgação Sim. muito parecido com o que você fazia, porque eu só Sim. entrevisto mulheres. Sim. Ai, que legal! Só, sempre a gente tem que fortalecer essa rede de mulheres mesmo, Sim. empreendedoras. E é realmente fazer isso crescer, né? O YouTube, ele dá uma devolutiva enorme. Eu Sim. tenho patrocinadoras hoje. E é por conta do YouTube, sabe? Por conta da gente mostrar, do pessoal ter curiosidade e ir atrás. Uma patrocinadora minha, a Rosa, até comentou. Ela falou assim, Gabi, eu tava com dúvida em tal assunto. Fui procurar naturalizar, que eu sabia que tinha um profissional que falou disso. Eu falei, que legal. Legal. É muito bom. Então, é um canal que tá levando conhecimento, assim, incrível. Que bacana. Por falar em canal, vamos falar do seu Tricotando. Vamos lá. Eu achei muito maravilhoso. Quando você me mandou aqui sobre você, né? Eu achei excepcional, porque por ser justamente parecido com o que a gente faz hoje, né? A ideia do Tricotando surgiu com você? Sim. O Tricotando foi o seguinte, bom, surgiu pela história de advocacia. Na verdade, a gente queria fazer um evento, a gente fazia muitos eventos, e eu queria fazer um evento só para mulheres, porque o escritório só tinha mulher. O escritório só tinha menina. Isso é muito legal. Chegou uma época que não tinha nem mais estagiário. Foi muito engraçado isso. Hoje em dia já tem. A gente não é feminista, a gente não rasga sutiã, nada disso. Mas pela seleção natural, a gente fazia exames admissionais e só passavam as mulheres. Enfim. Então eu falei, vamos fazer um evento só para mulher. Então foi mais ou menos em 2016. A gente fez esse evento. Na época eu tinha uma agência de marketing, a gente organizou todo o marketing, fez esse nome juntos. Eu tinha um livro de culinária de chá inglês, eu peguei esse nome do chá, Tricotando Negócios, então ficou Tricotando Negócios. E nós fizemos um evento lá no Google Space, em São Paulo, no auditório maravilhoso que tinha lá. E eu convidei, na época, a Cris Arcangeli, a embaixadora dos Estados Unidos, a Miss Erminde, e mais 3 empreendedoras, uma que tinha aberto uma startup que estava bombando, uma amiga minha também que era certificada pelo Sebrae, a Cida, e a outra moça é uma que tinha aberto um café diferenciado, que não cobrava pelo café, cobrava pelo tempo, era muito louco. Que legal! Muito legal. E aí fizemos esse evento, a Cris foi voluntariamente, eu chamei ela pelo LinkedIn, ela foi. E aí, na época, Gabi, foi engraçada essa história também, tinha que contratar uma apresentadora, né? E aí fizemos o budget do evento, a apresentadora era mais cara de tudo. Meu Deus. Eu falei, gente, não tem essa verba. Não. Falei, não vai dar pra pagar isso aí, não. Deixa que eu vou lá e apresento, né? Caruda, né? Imagina. Mulher, a hora que eu vi aquele auditório lotado, com um monte de gente importante ali, eu falei, gente do céu, o que eu me meti nesse negócio, cara? Agora eu falei, agora vai. Agora tem que ir. Agora tem que ir. Aí fui lá, sei lá, acho que baixou o santo em mim, sei lá, né? Deu tudo certo. O chacrinha baixou aqui. Deu tudo certo, o evento foi super legal, foi um estouro, a mulherada adorou, foi super elogiado, saiu um monte de mídia espontânea, foi legal pra caramba. E o dono da TV+, o Carreiras, na época era nosso cliente, a gente advogava pra TV+. E ele viu que tudo que a gente fez de exposição na mídia e tal. Aí ele falou, pô, André, aquele lá que você fez foi muito legal. Por que você não transforma isso num programa? Eu falei, gente, mas esse cara tá louco. Eu sou advogada, Carreiras, eu não sou apresentadora. Não, mas você mandou bem ela apresentando. A gente faz lá, vai um estúdio, a gente arruma patrocinador, pá. Gente, 1 mês, tava tudo pronto. Tinha vários patrocinadores também, tinha um cliente que fazia cenário, tinha outra cliente que vendia móveis, não sei o que lá, montamos um programa, Gabi. Aí, mulher, aí eu chegou um dia antes do programa, eu falei, tá, mas e aí, como funciona? Não, como funciona? Como funciona o programa, Carreiras? Ele falou, senta aí que eu vou te explicar. São 3 blocos, cada bloco tem tanto tempo, essa câmera é tua, aquela câmera não sei o que lá, aquela lá. Ah, sim, mulher. Na lata. Na lata, ao vivo. Ao vivo, que delícia. Horário nobre, 21 horas. Nossa. Estreia a doutora Andréa lá no programa. Meu, se fosse para dor de barriga, aquele dia foi a prova, sabe? E foi muito legal, assim, foi uma experiência maravilhosa. Passaram várias mulheres ali pelo programa. Ele realmente foi um divisor de águas na TV. Eu estava grávida na época, eu engravidei, fiz o programa grávida. Quando chegou um momento que eu não estava mais aguentando sentar no sofá para entrevistar, eu falei, acho que agora está na hora de parar. E como que foi essa pausa? Então, acho que eu parei 1 mês só.
entre 2 meses, eu gravei vários programas, porque chegou uma época depois que começou a gravar. Sim. Não dava conta de fazer toda semana ao vivo, 21 horas. Era muito cansativo. É bem puxado. Então a gente combinou que começou a ser gravado. Então a gente gravava 2 programas a cada semana. Então eu tinha um estoque de programa, falando assim, Isso é muito bom. Muito, não dá. Ao vivo, eu tiro o chapéu pra quem faz programa ao vivo, que nem tipo, Faustão. Muito puxado. Ficou anos e anos na televisão, todo domingo. O cara não tem vida, gente. Não tem. Porque você não vê, o Faustão ficou doente, não vai ter ele aqui hoje. Entendeu? É muito puxado. Quantos anos você não vai te Faustão na televisão? Silvio Santos, ao vivo todo domingo ali. Gente, assim, eu realmente tiro meu chapéu porque eu não dei conta. Mas assim, cada um tem o seu case de sucesso. Sim. Cada um tem a sua trajetória, né? Então, você fez N mil coisas, eu trabalho com algumas coisas, e eles se dedicaram... A história do Silvio Santos, eu gosto muito, particularmente. Eu acho extremamente inspiradora. Sim. De um cara que vendia tomate pro dono de uma das maiores redes de televisão que tem, e eu acredito que o SBT é uma das redes mais acessíveis que nós temos pra ter contato mesmo, sabe? Sim. Então, eu sou, assim, não, suspeita também, a falar dessa também. vida. Porque é o case de sucesso dele. O case de sucesso do Silvio Santos é trabalho. E ele trabalhou muito. Muito. Pra virar dono de tudo isso. Então, eu acho que essa é a lição que eles deixam pra gente, sabe? Sim. Mas realmente é muito puxado gravar programa sempre, principalmente à noite. Tem que adequar muito a vida pra isso, ainda mais você mãe. Não, difícil, aí não dava. Então, a gente combinou de fazer o programa gravado. Então, na época da gravidez, eu tinha uns estoques de programa, mesmo grávida, eu também grávida, fazia sempre 2 programas, a gente gravava no dia. Então, deu. Então, acho que eu fiquei parada, assim, sem uns 2 meses, né? Porque eu falei, agora não dá nem pra sentar mais. Sentava, eu tava afogando, falando no microfone, com aquele barrigão. E depois, 1 mês que eu fiquei com o bebê, aí eu voltei. E aí parou só na pandemia. Então, meu filho nasceu em 2018 e a gente foi dar 2020, fazendo o programa ainda. Seu filho pegou bastante tempo. Pegou. Você levava ele junto ou não? Eu tinha gente pra deixá-lo em casa, eu ficava em casa, não dava pra levar, não, porque era uma rotina cansativo. bem cansativa. Então, ele ficava em casa, eu tinha com quem deixá-lo e foi super bem. E o Tricotando hoje é isso. A gente também tem um podcast, Gabi. Vocês têm um podcast também? Também tem um podcast. A gente gravou, tá começando agora, a gente gravou 4 episódios só. E continua na mesma linha. Então, agora é podcast, né? O programa era bem diferente, mas, né? Na linha de entrevistar somente mulheres. Então, na verdade, não. A gente tá abrindo um pouquinho lá o leque, por quê? Porque eu entendo assim que tem muitos empresários também de sucesso que podem trazer alguns insights com um outro olhar. Então, acho que é legal a gente sempre compartilhar isso, sabe? Porque senão fica muito só a questão da mulher e não dos homens. Acho que tem que ser uma coisa bem conjunta. Então, a gente tem trazido também os homens, mas ainda a gente tem um quesinho de sempre trazer a mulherada para dar mais ênfase, sabe assim? Sim, é muito legal, porque também a mulher precisa dessa rede de apoio, né? Sim. No mercado de trabalho sempre é muito mais fácil para o homem. Sim. Não estou tirando o mérito de ninguém, mas principalmente no CLT, o homem sempre ganha muito mais que a mulher, sabe? Eu já trabalhei em algumas clínicas e você vê a diferença, como é tratado, né? Então tem muito disso também. Dentro da advocacia, qual era a área que você atuava? Eu sou especialista na área tributária. Tributária, para quem não conhece, é a área ligada aos impostos. Então, só para explicar um pouquinho. Quando um governo lança um imposto, esse imposto não necessariamente ele é constitucional. Porque no Brasil, a gente tem a nossa Constituição Federal, que é a nossa Carta Máxima, onde estão todas as regras são mais importantes para a nossa sociedade. Só que quem faz os tributos, a gente tem 3 esferas, né? Estados, municípios e a União Federal. Então, esses 3 entes, os municípios, os vereadores, o governador e também o Senado, eles têm que respeitar todas as normas da Constituição quando eles vão lançar o imposto. E muitas vezes eles não respeitam a Constituição, como dizia na música, né? Não respeita a Constituição. Que é o que acontece muito no nosso país. Então, os tributaristas vão lá, olha lá, esse PTU aqui, que o prefeito aqui, sei lá, de São Bernardo, por exemplo, lançou, ele é inconstitucional, por conta disso. Então, a gente vai lá e a gente contesta esses tributos. Então, o trabalho do tributarista é sempre ligado, na maioria das vezes, às empresas. Porque são as empresas realmente que têm a maior carga tributária. São as empresas, as pequenas empresas que realmente movimentam o nosso país. É com os nossos tributos que o nosso Estado ele é
sustentado. Então, e o tributarista vai lá e dá uma bisoiada, fala assim, não, isso aqui tá comendo muito aqui, isso aqui dá pra gente contestar, isso aqui não é importante. Então, a gente faz um planejamento tributário. E eu acho isso muito legal. Porque a primeira vez que eu resolvi ser tributarista foi por causa do meu pai também. Meu pai chegou lá na empresa, eu estava na faculdade já, ele chegou com uma execução fiscal. Aí ele falou, filha, me ajuda com esse negócio aqui. Eu falei, putz, que trem que é esse aqui, pai? Ele falou assim, é uma execução fiscal. Eu falei, o que será que é isso? Aí eu levei lá na faculdade, uma amiga minha fazia tributário, ela trabalhava no escritório de tributário, e ela falou, teu pai não pagou imposto. Aí eu cheguei em casa horrorizada. Eu falei, pai, por que você não pagou imposto? Ele falou, porque não sobrou dinheiro para pagar o imposto. Eu falei, como assim não sobrou dinheiro? Tem que sobrar. Aí você vê como é tudo a gestão, né? Porque o imposto, ele tem que estar dentro do seu custo. Você não pode vender esse copo se você não saber que esse copo vai remunerar toda a sua empresa, todos os seus custos fixos, variáveis, o seu percentual de lucro. Nesse copo tem que custear tudo. Então, eu falei para meu pai, como assim você não tem dinheiro para pagar o imposto? Tá tudo errado. Então, todo empresário que tem problema tributário é porque ele é um mau gestor. O seu pai falou que não precisava da administração. Então, ele é um mau gestor. E é mesmo. Sim. Todas as empresas no Brasil têm problemas tributários. Difícil você falar assim, não tenho problema com tributo. Eu tô no Simples e não tem problema. O Simples é a maior armadilha. Porque o Simples, você paga imposto, quanto mais você fatura. Quanto mais você vai crescendo no faturamento, a alíquota aumenta proporcional. Então, começa com 6% para chegar até 25%. E 25% é muito mais do que o lucro presumido e o lucro real. Então, tem muito empresário, eu tô no Simples, tô sossegado, mas tá pagando a maior alíquota. E não percebe isso. Então, eu sempre falo, o Simples é a maior armadilha. Então, o trabalho do tributarista, ele é fundamental na empresa, Gabi. E não é o trabalho do contador. Não, o tributarista é diferente do contador. São profissões distintas que se complementam, que tem que trabalhar sempre juntos. O contador, ele é muito hábil, porque ele está no dia a dia da empresa. No seu escritório tem contador? Não. O contador e o advogado, eles não podem trabalhar juntos. É vedado, é proibido pela ética quando um contador tem um advogado dentro do escritório de contabilidade e vice-versa. Quando um advogado tem um contador lá dentro. Entendi. Não pode. Por exemplo, o advogado pode ter um contador lá dentro para ajudar ele nos serviços jurídicos, mas ele não pode prestar serviço de contabilidade para uma empresa. Entendi. E mesma coisa o contabilidade. Ele pode ter um advogado lá dentro para resolver problemas do escritório dele, mas ele não pode prestar serviço de advocacia para os clientes. Porque senão vira uma tal de venda casada. Entendi. Você entendeu? Vai vender. É. Mas o trabalho dos dois são diferentes e são igualmente importantes. Então, às vezes, por exemplo, e o contador, ele sempre tem uma visão muito mais, vamos dizer assim, conservadora. Não digo conservadora, mas ele sempre vai estar muito mais restrito àquilo que a lei diz. Ele não vai ter a capacidade técnica, não me entenda bem, não querendo ser arrogante, mas a capacidade técnica de avaliar se aquele tributo é constitucional ou não, a jurisprudência, se já teve algum ganho de causa semelhante ou não, é do advogado. É isso mesmo, por isso que eu ia falar, até porque isso é na parte de advocacia isso, mesmo, né? E aí, isso que fica um pouco de, meio que uma intriguinha entre os dois profissionais, sabe? O meu contador não deixa fazer isso. Aí eu falo assim, mas seu contador é seu sócio? Seu contador não tem que deixar nada, né? Mas tem muito... Mas, Gabi, é engraçado. Tem muito empresário refém de contador. Como também tem muito empresário refém de funcionário. Não vou fazer isso porque... eu comprei um carro novo, blindado, bonito, mas não vou na minha empresa com aquele carro porque vai chamar a atenção dos funcionários. Ele é refém do funcionário. E não pode ser assim. Se você é o dono da empresa, se você é quem planejou tudo, se você é quem fez tudo, é mais do que devido você ir atrás desses sonhos e realizar. Então, mas no nosso país, o brasileiro tem a síndrome do vira-lata, eu falo. Aqui no Brasil, se você falar que você tem sucesso, nossa, aquela pessoa é arrogante. Aquela pessoa agora virou empresário, agora a pessoa ganha dinheiro, agora não olha mais para os amigos. Não é isso, é uma seleção natural da vida. Quando você vai começar a empreender, quando você começa a trabalhar, quando você começa a ganhar dinheiro, você muda os seus hábitos, você muda os seus costumes, você não é mais a mesma pessoa. E não necessariamente você mudou como pessoa, como seus valores, mas a sua vida mudou. Com certeza. E aqui no Brasil, o pessoal tem vergonha de falar que tem sucesso. Mas, entrando um pouco nesse assunto, a gente tem muita...
eu vou tratar como energia porque é o que acaba girando, né? Sim. Então, assim, você trabalha num lugar e aí pessoas de fora acabam opinando na tua vida porque você virou empresário agora, então você não Sim. pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não tem que trabalhar com isso, tem que arrumar um emprego CLT. É o que mais escuta. Sim. São energias que âncora, né? Que te Sim. puxam pra aprender com isso. Sim. Você lidou com isso quando você decidiu abrir o seu espaço e tem gente que fala assim, não, por que você não vai trabalhar no escritório, menina? Ah, você vai conseguir uma carreira pública, alguma coisa assim. Você lidou com essas âncoras? Não, Gabi, não lidei, porque como eu falei pra você, meus pais já eram empreendedores. O meu pai, quando a gente era adolescente, ele sempre foi gerente de recursos humanos. Então ele tinha um bom salário, ele conseguiu sempre sustentar a família com o valor que ele ganhava. A minha mãe também sempre batalhou muito com ele. Minha mãe teve comércio, teve uma lojinha de roupas, que na época chamava Rean. Renata e André, o nome, né? Sempre assim. Ah, que legal. Eu brigava, por que tinha que ser Renata e André, não André, né? André. Não, era brincadeira, né? Então minha mãe sempre foi empreendedora também. Aí quando meu pai perdeu o emprego, porque puxaram o tapete dele da empresa, ele falou, nunca mais vou trabalhar como empregado. Ele até falava uma palavra, eu nunca mais vou trabalhar pra nenhum, entendeu? Entendi. E isso ficou na nossa cabeça. Na minha cabeça ficou muito forte. Porque a gente teve uma queda na social. Aí meu pai tinha um carro zero, né? A gente acabou passando por um Fiat. Eu lembro que era um Fiat 147 marrom café com leite, que o farol da frente não acendia. Então, quando meu pai ia buscar na escola, ele virava a esquina, tinha um farolzinho só. Aí a galera falava, André, teu pai chegou. Morria de vergonha. Mas tudo bem, era uma fase do meu pai, sabe? E aí depois eles começaram a crescer, começaram a ganhar dinheiro aí meu pai abriu uma empresa na época de representação comercial e minha mãe ajudava o meu pai. Então a gente já tinha um escritório home office em casa quando eu era adolescente. Meu pai comprou um computador na época, como ninguém tinha. Que tinha aqueles Família avançada. Tinha aquele CDzão grandão assim, sim, sabe? Sim. CD não, era disquete. Que chamava disquete. Uhum. Depois ele comprou um fax. Gente, Gabi, quando chegou um fax... Você conhece fax? Conheço. Ah, então tá bom, que você tá novinha. Eu já vi, assim, sabe? Nunca usei. Então, quando chegou um fax na minha casa, Gabi, eu achei aquilo lá fantástico. Eu falei, gente, como que isso funciona? Você escreve um papel, você passa ali, outra pessoa recebe com a minha letra. Eu achava aquilo fantástico. Então, na minha adolescência, nós já vivíamos o escritório dentro de casa. Então, eu já vi meus pais batalhando muito para ganhar dinheiro. E para mim, sempre aquilo fez sentido. E eu e minha irmã, sempre ajudou meus pais. Então, a gente sempre teve a cabeça empreendedora. A gente ia na feira, minha mãe pedia na época leite, eu lembro disso. Minha mãe pedia aqueles leite que entregava em casa, de garrafinha que hoje vende no mercado, eles entregavam em casa. Aí o que eu comecei a fazer? Sobrava um monte de garrafa durante a semana, eu comecei a guardar as garrafas e eu ia vender na feira de quarta-feira para a moça que vendia caldo de cana, porque ela só vendia no copo. Então, se você podia levar para casa na garrafa, entendeu? Sim. Não era esterilizado, nada disso, enfim. Não, mas ok. Era o que você achou na época. Você entendeu? Quando eu fiz a faculdade, no meio da faculdade, eu queria ganhar mais dinheiro, porque eu já tinha minhas contas, queria sair, queria comprar meu carro, nananã. Então, o que eu e minha irmã fizemos? A gente foi fazer eventos. A gente fazia feira, a gente fazia eventos na balada, a gente movimentava, fazia Fórmula 1, fazia salão do automóvel, fazia um monte de evento. Pra gente ganhar dinheiro, pra gente ter nossos sonhos. E na época a gente conseguiu comprar nosso carro, eu e minha irmã. A gente ajudou meus pais a reformar a casa. Então, a gente sempre foi muito lutador. Então, assim, quando você fala assim, vou arrumar um emprego, eu até arrumei emprego. Porque eu falei assim, como que eu vou começar a divulgar? Né? Sim, precisava de uma experiência ali. Eu fui para o escritório de advocacia, chamei meu professor, na época que eu fui assistente dele, na época eu me dediquei, eu cheguei para foi engraçado essa história também, por que eu decidi o tributário, né? Na época da faculdade, eu estava no primeiro, segundo ano, e eu já comecei a fazer estágios, porque eu já sabia que eu tinha que trabalhar. Então, eu fui fazer estágio no escritório, outro escritório, e fui pulando de galho em galho para aprender várias áreas. Aí eu estava, na época, na faculdade, tinha um namoradinho lá, eu falei, ele estava no quinto, eu estava no primeiro. Eu falei assim, qual que é a área que dá mais dinheiro? Esperta. Ela foi lá na frente, ela não pegou alguém do mesmo semestre dela. Muito inteligente. Quinto ano. Aí ele é uma gracinha na época, Marcelo. Aí ele falou assim, olha, a área que dá mais dinheiro é o tributário. Eu não sabia nem o que era tributário. A mulher estava no primeiro ano da faculdade, mas eu fiquei isso na cabeça, tributário. Só que o tributário ia começar só no quarto ano da faculdade. Então, eu comecei antes a fazer todos os estádios civil, trabalhista, fiz até criminal, fiz até no Fórum de Santo André. Que legal! Do lado da promotora ali, eu
com os bandidos. Eu falei, nossa senhora, isso aqui não é pra mim, não. Pelo amor de Deus, não dá. Criminal, trabalhista era legal também, eu era muito boa no trabalhista. Aí, quando chegou no 4º ano, eu falei, agora é a hora, né? Tributário. O famoso tributário. E quando eu comecei a estudar o tributário, eu tive o privilégio do meu professor, hoje eu sou até amiga dele, do professor Eurico, é o melhor professor de direito tributário do Brasil, um dos melhores do mundo. Incrível. Eu tive o privilégio, acho que eu fui a primeira, acho que uma ou duas turmas só que tiveram aula com ele. E do jeito que ele explicava, fazia tanto sentido pra mim, que era muita coisa lógica. Eu sempre fui muito lógica, né? Eu era boa de matemática na escola. Exatas todinha. Total. E tudo que ele falava era tão lógico pra mim, que até então, eu aprendi direito, na verdade, no 4º ano. Porque tudo que eu aprendia antes, eu não entendia nada. Eu ia bem porque eu estudava muito. Eu estudava muito. Eu era daquela que sentava, estudava. Mas no 4º ano parece que fez, nossa, agora... Deu um download. Fez sentido, pá. E aí eu gostava da matéria. E a matéria é bem difícil, Gabi. São poucos os tributaristas que existem. Você não vê? Você vê escritório aí, todo mundo faz civil, trabalhista, criminal. Tributário nunca Tributário não é, né? Porque é uma área bem difícil. Não, eu imagino, porque assim, você falou sobre os pequenos empreendedores. Muitas vezes não sabem nem qual tributo que tem que pagar. Não sabem. Não tem ideia. Não. Eu, com advocacia, lei, sou péssima, não tenho noção nenhuma. Mas agora você sabe quem total. sabe. Agora eu sei quem sei. Porque Ótimo, a gente não precisa saber, a gente precisa saber quem sabe. Isso, eu sempre falo isso, Gabi. Não precisa saber. Exato. Tem gente que fala assim, empresário, eu vou fazer direito, porque aquele advogado me ferrou, aquele contador, eu vou fazer contabilidade, aquele contador... Gente, não dá pra fazer tudo. Não dá. Agora você vai fazer veterinária porque seu cachorro tá doente? De jeito nenhum. Não faz sentido. Mas é bom saber quem sabe. Quem sabe, meu gato tá doente. Quem é o melhor veterinário que cuida de gatos? É esse. Então eu vou trabalhar bastante para pagar ele. Com certeza. Vou fazer o que eu faço bem para ganhar o meu dinheiro e custear o que eu posso fazer com quem sabe. Olha, muito bom agora saber quem sabe. Então, quando meus BOs você pode resolver futuramente. E aí me dei bem com o tributário. Então, o tributário para mim é muito bacana. E quando meu pai chegou com aquela execução fiscal, que eu entendi que o problema era a gestão, que o problema as empresas precisam se organizar. Aí eu fui entender que quando você tem um problema tributário, é um alertinho vermelho. Acende lá um red flag que tem algum problema na tua empresa. E aí você começa a puxar, é um novelo de lã. Você começa a entender, mas por que você está com isso? Mas o seu custo está representando isso? Você vai observando e vai tratando e vai cuidando do negócio para não deixar acontecer de novo. Entendeu? Entendi. Qual dica que você daria para os empresários? Contrate um tributarista. Muito boa essa dica. E eu vou te falar uma coisa. A questão mais importante é você contratar um tributarista agora, em setembro. Por quê? Vou te explicar por quê. E é muito simples, faz todo sentido. O Brasil, ele não é tão hostil com os impostos. Não é tão hostil. Só que o brasileiro, como eu falo, ele não vai atrás disso, porque ele não sabe, ele é um bicho de 7 cabeças. O contador dele, às vezes, não é um contador muito maleável com relação a isso. Ele é refém do contador. Então, o que acontece? O empresário tem que entender a carga tributária dele. Ele tem que entender. Porque é ali que está o core dele. É ali que vai ser o diferencial para ele ganhar dinheiro ou não, sabia? Então, todo ano, a partir de setembro, mais ou menos, é o momento que você tem para fazer o seu planejamento tributário. O que é isso, Gabi? Nada mais é que você estudar quais são os tributos da sua empresa, todos eles, se está no Simples, se o Simples é o melhor regime, ou se vale a pena você ir para o lucro presumido ou ir para o lucro real, porque no primeiro dia do exercício do ano seguinte, ou seja, 1º de janeiro de 2024, você pode mudar o seu regime tributário. Você pode adaptar a sua empresa. E muitos empresários, o que faz, Gabi? Abriu uma empresa lá atrás e continuou todo ano com a mesma tributação, mas a empresa cresceu, você modificou as suas atividades. Antes você fazia só suco, hoje você faz água, refrigerante, energético. Cada um tem sua classificação fiscal tributária diferente. Cada um você pode aproveitar alguns insumos. Então você precisa todo ano, é igual você ir no médico. Todo ano você tem que fazer um check-up da parte tributária. Está tudo bem? Beleza. Então, você vai continuar. Porque isso é o maior gargalo das empresas. E às vezes o empresário não sabe, putz, não está sobrando dinheiro. Está tudo muito apertado. Tem certeza que está na parte tributária. E a parte tributária também envolve, às vezes, a parte societária. Às vezes você precisa abrir 2 CNPJs, por exemplo. Porque isso é importante para a empresa. Você pode dividir atividades.
Você pode segregar as coisas que estão diferenciadas, mas você precisa estudar e você tem um certo tempo. Então, se é janeiro que você pode mudar, começa agora em setembro, outubro, novembro, dezembro. Investir o seu tempo para fazer isso. E outra coisa, melhor ainda, muitas vezes o tributarista ganha só no seu resultado. Do que ele te economizar, você vai pagar um percentual para ele. Nossa, que diferenciado. E o pessoal tem medo do tributário. Nossa, a gente vai conversar depois. É isso. Mas muito bom, eu gostei. A gente tá caminhando já pro finalzinho. Já? Aqui, Que já rápido. passou muito rápido. E tem uma coisa que eu sempre peço para todas as mulheres que vêm aqui, que é deixar algo seu, uma frase, uma inspiração para outras mulheres. Ah, tá bom. Eu acho que nós, mulheres, mas todo mundo, a gente devia buscar na nossa vida qual é o nosso propósito. A gente precisa entender qual é o nosso propósito. Qual é a sua missão de vida? Por que você está nesse planeta? Por que você veio aqui fazer o quê, efetivamente, né? E, graças a Deus, eu descobri minha missão de vida através de um mapa astrológico que eu fiz, que faz todo sentido. Acho que a astrologia, todo mundo devia fazer o mapa, entender das suas casas, entender por que você veio naquele dia certo, no momento ideal, na hora exata. Nada é por acaso, Gabi. Então, a gente precisa saber qual é o seu propósito de vida. E eu descobri que meu propósito de vida, minha missão de alma, está ligada à função do Tricotando Negócios. Eu preciso ajudar mulheres. Eu vim aqui com a comunicação, com o dever de encorajar as mulheres, de saber que elas podem fazer tudo que elas querem, que elas têm a liberdade para ser o que elas quiserem ser, que elas têm como realizar todos os sonhos delas, que elas têm a liberdade geográfica, a liberdade financeira, e a chave disso está no empreendedorismo. Eu respeito quem trabalha com CLT, não tem problema nenhum. Se você for feliz assim, maravilhosa. Mas se você está se sentindo numa situação de vulnerabilidade financeira, emocional, porque às vezes existem realmente relacionamentos tóxicos ou relacionamentos que não estão muito legais, que você quer mudar, no meu entender, é o empreendedorismo que vai te salvar. Então, a minha missão de vida com o Tricotando Negócios é encorajar mulheres a ter a liberdade delas para realizar sonhos. Então, o meu propósito e a missão que eu deixo aqui é isso. Mulherada, pessoal, homens, mulheres, encontre o seu propósito. Para que você veio aqui na Terra? O que você veio fazer? O que você veio contribuir para ser um ser humano melhor? De forma empática, olhando realmente o que você gosta de fazer, o que você tem de dom, de habilidade, e que você pode disseminar, você pode transbordar, como as pessoas falam bastante agora, em ajudando o seu próximo. Eu acho que eu posso ajudar as mulheres. Eu adoro fazer isso. As pessoas gostam, então tá tudo certo. Vamos dessa forma. Excelente. É um propósito lindo. E onde que a gente pode te encontrar? Olha, você pode me encontrar nas redes sociais. @Tricotando Negócios, que é o do Tricotando. No meu escritório de advocacia, se você gostou do assunto, quiser saber mais como funciona o escritório de advocacia empático, que tem cuidado com o cliente e não com o problema do cliente, é o @Giuliane de Lulo, Giuliane de Lulo, depois vocês colocam aí embaixo. E também meu perfil privado, se vocês quiserem conhecer Andréa um pouquinho melhor, meu lifestyle, é Andréa, sem I, _Giuliane. Lá eu posto tudo que eu faço na vida social, tem meu filhinho, a minha prática esportiva, os meus bichos, minhas viagens, o que a Andréa faz de hobby depois que ela ganha dinheiro. Ótimo! O dinheiro muito bem aplicado depois. Se Deus quiser, é isso aí. Andréa, muito obrigada por vir Gabi. aqui. Acho que estreamos da melhor forma com a advocacia aqui dentro. E eu sou grata por sua vida, por seu conhecimento. Gratidão em te receber, viu? Ai, que linda. Muito obrigada. Foi uma delícia participar. Adorei. Muito obrigada pelo convite também. Espero ter contribuído, ter inspirado mais pessoas. Esse é meu propósito. Obrigada. Gratidão imensa, Obrigada, viu? gratidão. Obrigada. E você que assistiu todo esse episódio, que delícia poder aprender um pouquinho mais. Empreendedor, corre! Porque tá na hora certa de você arrumar a sua vida. Eu já vou ter que dar uma corrida aqui também. Eu quero agradecer você que ficou aqui com a gente até agora e também aos nossos patrocinadores, estreando aqui com a Labelle EUE,
que é uma marca de cosméticos naturais. Eu estou testando cada um e colocando lá no meu feed no Instagram. Então, dá uma olhadinha que cada produto é maravilhoso. A GJA, que vocês sabem que me veste da cabeça aos pés. Eu sou apaixonada por cada confecção que ela faz, que é realmente incrível. A Macadamia Marmitas e a Rose Nutricionista, ela cuida de toda a minha alimentação, que cuida do meu processo de emagrecimento. Ela realmente está impactando muitas vidas e transformando a vida de várias mulheres por aí. E é o Estúdio Melo que nós estamos aqui para poder transformar a sua vida na área da estética. Se você quer fazer curso na área da beleza, tá na hora certa para em dezembro você ganhar muito dinheiro. Então corre e vem com a gente. Um beijo!